Bom, vou falar hoje sobre saúde e espiritualidade, num contexto de uma nova visão da medicina. Pode passar, por favor? Eu vou ter que puxar aqui. Bom, a medicina na atualidade é uma medicina baseada em... Eu vou ter que ficar um pouco de costa para vocês, porque esse fiozinho está no limite. É uma medicina baseada em argumentos, em conceitos mecanicistas, né? É iatroquímica e iatrogênica. Esse nomezinho é meio feio, mas iatroquímica é a corrente em que a medicina é baseada no uso de elementos químicos para correção de distúrbios, enfim, na saúde. Iatromecânica é a intervenção através de cirurgia e procedimentos mesmo invasivos, né? A gente utiliza esse modelo de medicina. Nós, como médicos, utilizamos e os outros não médicos se fazem utilizar, e muitas vezes a gente não para pensar aonde foi que nós chegamos assim, a pensar que o corpo humano é como se fosse uma máquina, né? Como está nesse slide aqui, uma máquina, o pulmão sendo um lugar de ventilação, troca de gases, os intestinos ali um lugar de absorção, o cérebro um computador. Então, nessa aula eu vou procurar mostrar como foi que nós chegamos até esse modelo, né? E o novo modelo, ou seja, o novo paradigma que se põe à nossa frente agora no século XXI. Pode passar? Então, esses novos paradigmas que ocorrem em toda a ciência, eles vêm por causa da descoberta de fatos e evidências não explicados até o conhecimento, né? Até um dado momento. Então, em todas as áreas, físico, químico, social, religioso, quando o conhecimento científico vem, ele dá um passo e a gente muda os paradigmas, muda o nosso modelo de pensar, né? Então, eles vão remodelando o pensamento humano. A visão do mundo é peculiar a cada civilização, então a gente não vai ter a mesma visão de acordo com a cultura e com a época, né? A evolução é gradativa e a cada evolução faz-se saltos, crises pragmáticas. E como o próprio nome fala, a crise é um momento assim de conturbação, um momento difícil, né? Então quem diria, olha lá, a vozinha aqui está fazendo o tricô dela e já existem hoje em dia impressoras 3D que montam, fazem... Daí um tempo a gente vai ter isso. Alguém já imaginou você fazer o tricô, ou seja lá o que for, o seu artesanato e sair numa impressora 3D? Pode passar? Então, falando um pouquinho de onde vem o nosso conhecimento. O conhecimento basicamente é alimentado por duas fontes. A dedução, que é um processo cognitivo que vai do conjunto à parte, utilizando essa intuição para tentar entender um fenômeno. É intuitivo. A filosofia ela é dedutiva, a religião é dedutiva. A indução é um raciocínio que parte de fatos e resultados de experiências, com a elaboração de uma sequência de operações cognitivas, uma equação, e explica um fenômeno. Então, choveu porque a água tem que cair do céu, uma dedução. Aí é religiosa, não, Deus lavou o céu, as lágrimas de Deus. E a indução, não, a água evaporou, chegou lá na atmosfera lá, gelou, voltou a condensar e caiu. Aí indutivamente chegou o seu conceito científico. Pode passar? Então a dedução ela vem sempre questionando as verdades ao homem, né? Por que isso? Porque aquilo? É a filosofia. E a indução vai comprovando, produzindo resultados práticos, mas nunca proporciona em síntese uma síntese última do conhecimento, que só pode ser alcançada com a dedução, porque quando chega lá na frente, assim, a chuva caiu lá, mas por que às vezes tem todo esse fenômeno e não cai a chuva? E ela vai para outra região? O que tem por trás disso? E sempre fica, né? Aí vai na dedução, a energia do local não estava bom, enfim, aí outras coisas mais. Ambos os meios são complementares, então um não pode ser destruído pelo outro. Eles são indispensáveis para a nossa caminhada de conhecimento. Pode passar? Então a dedução, como eu disse, ela permeia a filosofia, a religião, e a dedução, o espiritualismo, ele ainda não é explicado, ele é deduzido, ele não é induzido, né? E a indução, esse saber científico, traz o materialismo, que são as duas correntes que existem dentro da medicina, que eu vou explicar agora, né? E
que de certa forma têm que atuar junto, mas por enquanto ainda estão separadas, né? Então o pensamento espiritualista, ele teve origem na filosofia grega, que dominou a cultura ocidental até o século XVII, até que veio o conhecimento científico. Quando veio o conhecimento científico, essa corrente espiritualista foi sendo deixada de lado, a chegar ao ponto que nós estamos hoje totalmente mecanicistas. Pode passar? Não. Volta lá. Acho que pulou. Então, logo no início do conhecimento humano, por falta de instrumentais de pesquisa, não existia microscópio, não existia nenhum instrumento de pesquisa, a metodologia dedutiva constituiu a principal fonte de explicação dos fenômenos. Os fenômenos todos por dedução. E era baseado na crença de deuses, num domínio imaterial sobre material. Esse domínio do imaterial sobre material era a alma ou espírito. Então, por isso que se chama uma visão espiritualista ou espiritualismo. Próximo. Então, o espiritualismo, ele se fundamenta na existência de um espírito. Admite que a ação decisiva autônoma desse espírito sobre a matéria que faz a vida. Então, os fenômenos psíquicos, pelo espiritualismo, a consciência, a cognição, sentimentos, inteligência, imaginação, memória, são domínios pertinentes unicamente ao espírito, não sendo meramente resultado de processo físico-químico. Então, pelo espiritualismo, toda a nossa parte de consciência, ou seja, a nossa essência, vem da alma, vem do espírito. Pode passar? Uma observação que você tem que fazer é que se confunde espiritualismo com religião. O espiritualismo não é religião. Eles compartilham a mesma ideia de existência de espírito. Mas o espiritualismo não propõe práticas ritualistas associadas a preceitos éticos, institucionais típicos das religiões. Não tem. O espiritualismo é uma corrente filosófica. Há religiões, né, que usam o espiritualismo em parte. Então, o espiritualismo se distingue como uma escola filosófica. Pode passar? Dentro do espiritualismo tem uma subdivisão que pode ser uma subdivisão, uma visão espiritualista, que é o vitalismo. O vitalismo é uma corrente de pensamento que ele propõe a participação de um princípio dinâmico imaterial, que no caso do espiritualismo, da religião chama de alma, espírito, mas é um princípio, né? Uma força anímica ou energia vital servindo para tornar funcionantes os fenômenos biológicos. Então, é meio que científico, né? Existe uma força aí, não quer chamar de alma, não quer chamar de espírito, e aí tem isso aí. Então, essa é a ideia do vitalismo, né? Então, o vitalismo e espiritualismo são doutrinas não mecanicistas, né? Ou seja, os atributos de consciência, etc., são da alma, né? Então, eles explicam a vida, os seus atributos, as qualidades, pelo espírito. O pensamento, então, espiritualista e vitalista, ele teve origem na filosofia grega. Ele dominou a cultura humana até o nascimento do conhecimento científico lá por volta do século XVII. Então, a nossa cultura ocidental, eu não vou entrar na cultura oriental, né, nosso objetivo aqui, ela é helênica, ela é grega. E a gente fica pensando, como é que esse conhecimento grego chegou até nós, né? Por que não o egípcio? Por que não outros conhecimentos ali daquela região não chegou até nós? Porque a igreja teve acesso a esses papéis e esse conhecimento ficou sendo fomentado dentro dos mosteiros. E a igreja botou em funcionamento o que interessava a ela. E a cultura grega estava ali, os pensamentos de Platão, de Sócrates, de todo mundo. Então, essa cultura helênica, muito antiga, antes de Cristo, vem através da igreja ser difundida no nosso mundo ocidental. Pode passar? Então, o espiritualismo ele faz parte do início do desenvolvimento do conhecimento médico, né? Então, sempre houve, durante esse período, um predomínio da escola espiritualista, né? Então, a gente tem aqui Sócrates, né? 469 a.C., já preconizando a educação espiritual é mais estimável de todos os bens que existem, ou poderão existir, tanto para os homens como para os deuses. Pode passar? Então, essa visão espiritualista sustentou todos os modelos de medicina do passado até o século, foi se mesclando, né? No século XVII ela começou sendo derrubada e até o século XIX ela estava se mesclando, quando então
a mentalidade mecanicista ofereceu novas explicações muito convincentes, racionais, para a compreensão dos fenômenos vitais, e aí a espiritualista acabou sendo banida, né? Então, o espiritualismo foi banido das concepções médicas e substituído totalmente já nessa fase pelo cientificismo. Passou-se a considerar retrocesso científico, ideológico, atribuir fenômenos da vida a atributos do espírito, a qualidade do espírito. Então, tudo era fenômeno explicado pela química, física e biologia. Pode passar? A medicina oriental, só fazendo um parênteses, é um conhecimento médico institucionalizado mais antigo que se conhece. Ele é baseado em crenças espiritualistas que se mistura com a sabedoria oriental, com a cultura oriental, né? E ele é baseado em práticas médicas vitalistas. Tem uma visão unitária do ser humano, alicerçada na existência de espírito, no comando de forças vitais, o Yang e o Yin, na composição, então, na saúde e na doença. Ela é respeitada em todo mundo até hoje e ela se manteve à parte, mesmo porque não tinha muita interação, o mundo não era globalizado. Ela continuou lá na região oriental, e aqui na parte ocidental a gente foi ficando, deixando o espiritualismo e entrando no mecanicismo, no materialismo. Pode passar? Então, como eu disse, a cultura grega, helênica, é o fundamento da cultura ocidental, baseada e é o que é a base da medicina moderna praticada na Europa e nas Américas. E a gente vai falar, mas eles eram espiritualistas, como é que a gente depois ficou mecanicista? Porque houve uma transformação, né? Então ela é essencialmente espiritualista, lá na base dela, nos primeiros filósofos, a existência da alma como uma entidade separada do corpo, e o corpo se serve a alma se serve desse corpo para seus fins metafísicos, para seus fins espirituais. Pode passar? Então, dentro da filosofia grega antiga, existia também uma certa... não existe uma unanimidade de pensamentos e sentimentos. Platão, ele era dualista, ele achava que existia a alma e o corpo separados. Já Aristóteles, ele era unicista, ele achava que a alma só existia devido ao corpo, então a alma era uma consequência do corpo. O Platão não, o Platão achava que a alma já existia antes do corpo, ela só estava habitando o corpo. Mais um pensamento da época de Sócrates, a ignorância mais reprovável é acreditar saber aquilo que não se sabe, ou seja, a gente não pode achar que sabe tudo, é melhor a gente ser bastante humilde. Vai passar? Então, nessa filosofia grega lá antiga, eles por dedução, fizeram uma teoria que existiam 4 elementos básicos que faziam que o mundo todo era feito desses 4 elementos, né? Os compostos físicos, tudo que a gente tem sobre a Terra, era um produto da mistura desses 4 elementos, né? A água, a terra, o fogo e o ar. E eles ainda acreditavam nesse 5º elemento, que era um éter, uma quinta essência, a essência quinta, né? Que servia para a confecção dos corpos e do mundo dos deuses. Então, ele tinha esse mundo aqui com esses 4 elementos e tinha o mundo dos deuses, que era esse 5º elemento, que eles não teorizavam muito, não. E que o espírito era feito desse 5º elemento. Pode passar? Então, como tudo no mundo era a combinação desses 4 elementos, o corpo também era. Então, acreditava que a água era representada no corpo pela linfa, né, pelo esse líquidozinho que a gente tem, o flegma, a terra pela bilis negra, o fogo pelo sangue e o ar pela bilis amarela. Sendo o 5º elemento, como eu falei ainda agora, o éter, a quinta essência, aquela força sutil, mantenedora e organizadora desses 4 elementos. E assim fazia-se o sublime milagre da vida. A harmonia era igual à saúde, doença era igual à desarmonia desses elementos. Vou passar? Então, 2 nomes se destacaram nessa história toda. É lógico que houve outros nomes, mas esses são os que ficaram para a história. Hipócrates, da ilha grega de Cos, que é de 460 a.C., e Galeno, que é da cidade de Cnido, que é de 130 depois de Cristo. Então, eles são bem atemporais, né? E Hipócrates já preconizava a cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias. Então ele não era intervencionista, era o tempo que agia, a circunstância e a natureza. Nessa época a filosofia grega, ela tinha o homem como sendo parte da natureza. Então, como parte da natureza, por si só as coisas caminhariam e se resolveriam, não precisava ter intervencionismo nenhum. Ele era uma parte da natureza, assim como o tigre, como a cobra, como as plantas, elas nasciam, cresciam, morriam, enfim, fazendo parte da natureza. O homem também não tinha que se explicar muito não e nem se intervir muito não. Pode passar? Então, Hipócrates de Cos,
que é a ilha grega, formou a primeira escola de medicina da nossa cultura, né, da cultura ocidental, fundamentada na existência da alma, bastante espiritualista. Então tinha o eidolon, que era o princípio diretor do organismo, o animus, que era a força imaterial que o eidolon usava para movimentar o corpo, né? Então a vida provinha de um campo irradiado da alma. Admitia a teoria dos humores, dos 4 elementos. E a doença era uma perturbação do espírito e não processos independentes dos órgãos. Então primeiro vinha a doença do espírito, que ia então modificar esses humores e daí dar a doença. É um pouquinho diferente você acreditar que os humores alterados que dariam a doença. Pode passar? Então, dentro desses princípios hipocráticos, né, esse princípio organizador era o Piscis, que hoje em dia a gente usa para psicologia, psiquiatria, que era um comando inerente às potências da alma, responsável pela manutenção da saúde. Trazendo em si, esse Piscis, ele trazia em si a própria possibilidade de cura. Então, o organismo segue uma via natural de cura. O médico deve conhecer e limitar-se a seguir e ajudar nesse caminho. Um dos princípios terapêuticos da hipocrático é o similia similius curantes, a cura pelos semelhantes. Então, o elemento semelhante é capaz de curar a doença, trazer o reequilíbrio, que a gente depois comprovou com a vacina e com a própria homeopatia. Vou passar? Então, dentro desse pensamento de Hipócrates, esse pensamento é muito bacana. A vida é curta, a arte é difícil e longo é o tempo para aprendê-la. A oportunidade é fúlgida, a experiência enganadora e o julgamento trabalhoso. Não basta que o médico faça o que é necessário. O doente e seus assistentes devem fazer o que lhes compete às circunstâncias a concorrer para isso. Ou seja, é só ajudar. A gente costuma brincar dentro da medicina que com ou sem o pesar do médico, as coisas vão se resolver. Então, isso aqui, o Hipócrates é considerado o pai da moderna teoria espiritualista da medicina. O Galeno, como eu disse, que vem bem depois do Hipócrates, ele fez uma oposição ao pensamento hipocrático. E passou-se por dedução a achar que toda função alterada advinha da alteração de um órgão. E que toda alteração de órgão promovia uma alteração da função. É o que a gente pensa hoje, ó. O órgão parou de funcionar, a função parou de funcionar. É mecanicista, né? Então a enfermidade era o desequilíbrio dos humores. Aqueles 4 elementos, ele considerava que um desequilíbrio naqueles 4 elementos levava a uma falência dos órgãos, que aí levavam ao processo de doença. Daí vem o intervencionismo terapêutico, que é presente até hoje na medicina, né? Consideradas as interferências iatroquímicas, que é das substâncias, e iatromecânicas, que é fazer intervenções. Só que você imagina isso lá na Idade Média fazendo intervenções, né? E o princípio de cura é que o contrário que deveria curar, não o igual curar como o Hipócrates preconizou. Pode passar? Então, o desequilíbrio ele vem das quantidades alteradas desses humores. E a metodologia era intervencionista para retirar humores. Então, fazer sangrias, purgativos para a pessoa evacuar tudo, vesicatórios para poder urinar tudo, né? Se imagina, ó, um quadro do que se tinha que fazer, drenar fleimão, que nem existia, né? Ganglionar, dependendo do tipo de doença, enfim, uma série de intervenções quase sempre nocivas para o paciente, mas que perdurou por cerca de 1000 anos, durante a Idade Média toda, até o início da Era Moderna. Pode passar? Então, o Galeno, no pensamento dele, o organismo era um instrumento de manifestação do espírito, o organismo era uma mera ferramenta, né? Então passou a ter o pensamento que existia uma dicotomia médica. O que seria a dicotomia médica? Cada um tem que ser tratado separadamente. Existe o espírito, existe o corpo, um não depende do outro. A medicina trata o corpo, a parte espiritual pela igreja, né? Então foi bem aceito no período medieval, porque a alma e o espírito ficavam aos cuidados da igreja, o corpo ficava aos cuidados da medicina galênica. Então na era medieval, muitas noções, até bíblicas, colocadas ali, que depois foram sendo derrubadas, vigoraram, né? A Terra como centro do universo, do nosso sistema solar, o geocentrismo, o homem como herdeiro do pecado de Adão e Eva, né? Então o pecado original
e a gente só alcançava o céu pelo sacrifício e a penitência. Então a medicina galênica ela encaixou direitinho ali, porque ela atendeu essas necessidades humanas de sofrer para expurgar os pecados. Imagina uma exsanguinação com hora de sofrimento, cauterizações. Então ela se encaixou bem ali e nesse período foi utilizada largamente. E aí o período medieval, nesse período medieval, esses conceitos hipocráticos, eles se restringiram aos mosteiros, né? Mantido por monges copistas, que é o copista pela ilha grega de Copos, né? Então, esse conhecimento helênico, grego que a gente tem, ele veio por conta do que ficou pelos mosteiros, sendo fomentado e passado de monge para monge até chegar nos dias de hoje. Então, na era do Renascimento, eles ressurgiram, esses papéis estavam lá, esse conhecimento estava lá, e ressurgiu, né? Então, Paracelso foi um dos pioneiros nisso, né? Então, nada é veneno, tudo é veneno, a diferença está... Não tem diferença nos dois, o que acontece está na diferença da dose deles, né? E a gente tem que ser consciencioso nisso aí. Então, começou-se a voltar ao espiritualismo, né? Pode passar? Então, nessa era do Renascimento, começaram a aparecer as evidências científicas e foram contrariando uma a uma as escrituras sagradas. Então, passou-se ao entendimento astronômico, o heliocentrismo, as leis físicas e matemáticas foram crescendo, né? Vieram aí uma explicação física para tudo, e os estudos anatômicos, começou a já olhar o corpo não como uma divindade, mas como uma coisa mais mecânica mesmo, ou seja, com órgãos, com funções, não tinha mágica para aquilo funcionar, tinha até física mecânica mesmo para funcionar. Pode passar? E aí nessa época de Renascimento surgiram vários pensadores. O René Descartes é um dos principais, né, que inaugurou o pensamento analítico. Então, métodos indutivos para tudo. A gente é cartesiano até hoje, sempre ordenado, abscissa, esquerda para direita, tudo que a gente olha, a gente já bate o olho, já pensa que a nossa cultura é muito cartesiana. E aí, esse método indutivo, ele é reducionismo. A alma serve apenas como função de pensar. Penso, logo existo. Então, basta isso a alma. E aí, o pensamento dele totalmente analítico, totalmente mesmo, contribuiu para um método intervencionista, né? Já que o corpo pode ser comparado com uma máquina, práticas iatroquímicas e iatromecânicas para cuidar dessa máquina, desse robô de carne e osso. Pode passar? Ainda no Renascimento, racionalização do estudo e da prática médica, surgiu a nosologia médica, porque que tem as doenças, né? A anatomia grosseira, depois com o advento do microscópio, a anatomia patológica, começou a ver alterações microscópicas que existiam ali, né? E aí foi formando então essa visão fragmentada e materialista da medicina, né? Ora, é uma máquina aqui, ó, não tem mágica não. Parece que parou de funcionar porque parece que o fígado está normal, olha lá na célula, está diferente. Ah, não teve mágica não, teve Deus não, esse fígado parou de funcionar porque tem uma patologia ali, tem uma alteração celular. E aí, dentro dessa área, dessa era moderna, né, vem o iluminismo, que faz uma revolução cultural contrária às atuações da igreja na condição do conhecimento, deixa a igreja à parte, né? Então, o conhecimento todinho em bases racionais, tudo tem que ser explicado, tem que ser experimentado, reproduzível para poder ser aceito. Então a razão ficou acima da fé. O homem então foi equiparado a uma máquina e o corpo, essa máquina, fora do domínio do espírito. O espírito só serve para pensar, não tem domínio nenhum dessa máquina, né? Pode passar? Então o homem, pensando-se um homem como uma máquina, ele vira, a dicotomia reaparece, né? Espírito e corpo. O corpo fora do domínio da alma. E a doença como sendo um distúrbio anatômico, fisiológico e celular, independente da alma, do pensamento e da mente. Então, dentro desse pensamento homem igual máquina, a vida é puramente uma manifestação orgânica e não um produto da alma. Tudo deduzido, induzido, aliás, por química, reações químicas, físicas. Pode passar? Apesar, outro parênteses, né? Apesar de todos os avanços científicos,
demonstrando ali o mecanicismo do nosso corpo, como funciona, grandes pensadores ainda permaneceram sustentando a visão espiritualista. Eu botei 2 exemplos aqui, Joseph Barthes, que ele acreditava nesse princípio vital e material que conferia esse fenômeno da vida, né? essa mágica da vida. O Samuel Hahnemann, criador da homeopatia, uma visão ternária que ele tinha, o espírito, uma energia vital que esse espírito usava para comandar o corpo físico, sendo a doença um desequilíbrio pertinente ao todo, ao espírito, à energia e ao corpo físico. Então tem que atuar em todos, pensando na homeopatia. Pode passar? Mas aquela facção mecanicista continuou ganhando força e crescendo com o avanço tecnológico da humanidade, né? Então, Claude Bernard, aqui no 1821 a 1894, foi o tempo que ele viveu, considerado o pai da fisiologia moderna, ele chegou a dizer que inexistia qualquer energia de natureza espiritual em ação no homem. Tudo, na concepção dele, era fruto de reações físico-químicas. Até então, o fenômeno da vida, né, ainda era questionar, não, mas qual foi a primeira molécula que surgiu, como surgiu? Isso aí tem o dedo de Deus, ainda existia essa premissa espiritualista, e esse Friedrich Roller derrubou esse conceito que somente um corpo poderia produzir substâncias orgânicas. Não se tinha substância orgânica a não ser vinda do corpo. Aí esse químico foi e misturou 2 compostos inorgânicos, o cianeto de prata e o cloreto de amônio, e produziu ureia. Aí derrubou de vez. Puf! Não é só o corpo era uma divindade que conseguia produzir substâncias orgânicas. Até então, aí apareceu a ureia. Aí derrubou mais esse mito. Pronto, a gente é mecanicista também. Aí contribuiu então para o caminho para a produção de vitaminas, hormônios usados até hoje. E a farmacoquímica moderna que a gente conhece, né? Então vocês vão vendo que os mitos vão sendo derrubados e vai se mudando os paradigmas. E nessa mudança foi se afastando do espiritualismo e entrando cada vez mais no materialismo. Então o espiritualismo, ele acabou sendo banido das escolas médicas, né? Então o Virchow, ele conseguiu lá, através do microscópio, ver a base celular da enfermidade. E aí derruba de vez a teoria dos humores. Não tem mágica ali, não, a fisiologia celular, intrínseca, né? E isso foi dando, então, cada vez mais alicerçando esse materialismo médico. Louis Pasteur, em 1872, nascido em 1872 até 1930, ele mostrou a existência de micro-organismos, porque tudo bem, está lá, o sangue foi alterado, o órgão foi alterado, olha-se no microscópio, vê lá, mas o que alterou isso? Aí fala, foi Deus. Aí vai lá, tem um patogênico que faz isso. Aí derruba mais uma coisa, está vendo? Não tem dedo de Deus de jeito nenhum. Então, esse é um avanço vitorioso da ciência, abandonando-se a prodigiosa interferência de Deus ou qualquer emanação mística na produção da doença. Cada vez mais mecanicista. Pode passar? E a homeopatia ali à margem, né? O único pensamento médico ocidental que manteve-se sustentando o espiritualismo. Algumas outras correntes filosóficas também se mantiveram dentro do espiritualismo, como a teosofia e o espiritismo, né? Eles mantiveram ali ideias espiritualistas e até hoje ainda estão meio à margem da ciência. A medicina oriental também permaneceu fiel aos seus fundamentos vitalistas, espiritualistas, e é bem fixo às suas tradições culturais. Eles são muito firmes às tradições culturais e a cultura meio que se mistura com a medicina lá. Pode passar? Então, dentro do conceito materialismo, né, do materialismo, a matéria como única realidade factual, responsável pela criação por si só. Todos os fenômenos da criação eram fruto do acaso. Tudo foi por acaso, né? Então, isso dentro do positivismo, né? Toda a complexidade causal do universo pode ser controlada pela ciência. Tudo. É só uma questão de tempo da gente ter os mecanismos e os instrumentos específicos que a gente vai dominar tudo. Vai tudo ser desvendado e dominado pela ciência. Isso trouxe um ateísmo, né? Não acredita mais em Deus. A vida humana então passou até a ficar meio sem sentido. O ser humano perdido na vastidão do acaso, nós somos uma obra do acaso. Isso acaba dando uma sensação de vazio que faz com que o ser humano procure a religião. E aí o cientista fala assim, você está procurando a religião porque você é um fraco, você não acredita na sua própria terminalidade, você quer continuar. Mas a gente é obra do acaso, vai terminar mesmo, vamos aproveitar aqui enquanto estamos por aqui, porque depois vocês vão desfazer e virar
virar só pensamento na cabeça dos outros. Ele vai existir só enquanto alguém pensar na gente. A gente deixa de existir quando o último ser que estiver na Terra lembrar da gente. Pode passar? Então, dentro desse pensamento materialista, até então acreditava-se dentro do criacionismo, que é a parte espiritualista de Deus. Você quer criar uma aranha, aliás, um escorpião, bota uma pedra no fundo do quintal, irriga a água lá, mas daqui a 3 dias tem escorpião lá embaixo, tem lacraia, né? Aquelas teorias antigas de criacionismo. E a origem das espécies, esse trabalho fabuloso de Darwin, revolucionou isso aí. Toda a evolução das espécies está subordinada à seleção natural das mutações aleatórias. Então, um exemplo bem básico, todo mundo deve conhecer: nasceu uma girafa com o pescoço mais alto, as árvores estavam mais altas. Ela conseguiu sobreviver e deixou descendentes. As que tinham o pescoço mais curto morreram e não deixaram descendente. Aí essas girafas com pescoços maiores dominaram, as outras foram a seleção natural até a gente chegar onde é. Então, o universo era visto então como um maquinário submetido ao desenvolvimento progressivo e ao acaso, casual. Vai acontecendo, vai eliminando o que não é adaptado e vai surgindo o ser humano. Passou então a ser visto como descendente dos primatas. Aí rompeu de vez com os últimos liames da criação de Adão e Eva, porque ainda se bastava assim: não, mas não é possível, um macaco vem. Mostrou isso aí, ó. Um dia nasceu um ser humano que era um macaquinho que era um pouquinho mais inteligente, ele deixou descendente, foi deixando outro e somos o que somos. Pode passar? Dentro ainda desse materialismo, mudando agora um pouco de foco, falei um pouco da biologia, eu falo um pouco da parte da astronomia, né? Edwin Hubble, até hoje os telescópios levam o nome dele, Hubble, um astrônomo americano, né? Ele verificou que o universo estava em expansão. Está em expansão. Se ele está em expansão, esse sujeito aqui falou: se ele está em expansão, um dia ele foi só uma bolinha. Nem que tenha passado trilhões de anos, um dia ele era uma bolinha só. Se ele está expandindo, se você pudesse retroagir no tempo, rodar o filme ao contrário, aí ele era uma coisa, uma bolinha só, que teve uma explosão. Então, teoria do Big Bang passou a ser a teoria de origem do cosmos, né? E constatada e como verdade insofismável. É isso mesmo, se ele está expandindo, um dia ele foi uma coisa só. Então, o universo surgia de um imenso caos de forças desordenadas que, junto ao acaso, resultou em tudo que conhecemos. Não existe uma força desordenada, uma bola explodiu e ao caos, ao Deus dará, resultou a Terra, entre centenas e milhares de outros planetas, teve essa condição ao acaso de ter água, de ter, enfim, tudo que nós conhecemos hoje. Pode passar? E aí, mas a vida ainda continuava meio assim, sem explicação. Será que o acaso vai mesmo causar a vida? Será que é? Será que não é? Aí esses dois biólogos aqui, o Stanley Miller e o Harold, em 1951, eles resolveram fazer um mar primitivo. Eles, através de estudos, né? O mar primitivo devia ter tal quantidade de água, tal quantidade de sal, foi submetido a condições semelhantes, né? No globo terrestre, botaram umas faíscas lá, uns choques, uma temperatura, etc. E aí eles formaram cadeias de aminoácidos. Aí pronto, criaram a vida, né? A vida em laboratório. Pronto, aí mais um conceito materialista sendo imposto. E mais tarde, já bem perto já dessa época, esse grupo de geneticistas descobriu o DNA, que era uma molécula proteica. A proteína, não sei se todos sabem, é formada de aminoácidos, né? Mas é uma molécula complexa que ela é capaz de se autorreproduzir e de transferir de uma célula para outra mensagens. Entendeu? Aí pronto, a chave da vida, o código genético. Pronto. E o mistério da vida então vai sendo desvendado pouco a pouco, sem necessidade de Deus para explicá-lo. Pode passar? Então, dentro desse materialismo, o DNA virou o senhor absoluto da edificação orgânica, né? A saúde e a doença eram atributos diretos das ordenações do DNA. Então, o sonho da medicina: opa, vamos controlar essa cadeia genética, consequentemente, nós vamos controlar todos os distúrbios físicos, inclusive o envelhecimento. Controlou ali, não envelhecer, a gente vai mais, vamos viver eternamente. Então, o milagre da matéria ganhou uma grande expressão na concepção humana, sepultando as convicções de que a vida derivasse de um campo divino, regido por uma inteligência suprema,
a cuidar com sabedoria e amor de tudo que nós temos aqui. Pode passar? Aí, então, continuando, né, vocês estão percebendo que eu estou até dramatizando, que esse materialismo científico ele se lança cada vez mais forte para decifrar essa natureza com o objetivo de dominá-la. Tudo é uma questão de tempo para ser desvendado, dominado pela ciência. Então, isso aqui é um retratozinho de um filme do Frankenstein, né? Vamos botar vida nesse corpo, isso é questão de tempo. Ninguém vai mais morrer, não. Nem envelhecer. Então, o saber médico ele foi sendo colocado, né, submetido a esse cânone, né, essa maneira mecanicista materialista de ver. Então, o entendimento dos fenômenos orgânicos, da saúde, da doença, e com isso foi se entendendo, foi fazendo a orientação das formas terapêuticas. E a doença passou a ser vista como um fracasso biológico, um casual distúrbio físico destituído de qualquer outra finalidade. Totalmente, não tem outra finalidade, não é para sofrimento, não tem Deus, não tem nada disso, não. É um distúrbio, um fracasso biológico que a gente tem que corrigir esse fracasso de alguma maneira. Então, o intervencionismo médico cada vez ganhando mais força, né? O médico passa a ser, então, como um guerreiro da saúde, armado com seu arsenal terapêutico para o que devem é. Pode passar? Uma coisa muito importante que aconteceu também para acabar de enterrar a medicina espiritualista ocorreu lá nos Estados Unidos. O Abraham Flexner, ele é um educador dos Estados Unidos, né? E ele foi solicitado a ele pelo governo americano um estudo do perfil das faculdades e do exercício da medicina americana. E assim, a maioria das faculdades elas eram mecanicistas, mas existiam umas espiritualistas. E através desse estudo, que dizem que foi sob uma pressão da nova indústria farmacêutica, o governo sofreu pressão, essa indústria farmacêutica ela criou uma modernização da medicina, adestramento, olha a palavra como é que é pejorativa, dos novos médicos, na prescrição de remédios industrializados, ou seja, com a caixinha bonitinha, em detrimento das farmácias de manipulação e a medicina alternativa. Então, quando ele fez esse estudo, dizem que foi o relato histórico é que foi por pressão da indústria de farmácia terapêutica, então os medicamentos para ser produzidos em larga escala, com rótulos, nomes atraentes, mercantilismo, né? E aí as faculdades que ainda exerciam uma medicina espiritualista passaram a não receber ou receber menos verba do governo, ou trocava para ficar mecanicista ou não recebia verba e desapareceu. Aí acabou de desaparecer as poucas que tinham, ficou mesmo mecanicista por esse interesse também econômico. Então acabou de dar uma enterrada ali no que tinha, e os Estados Unidos já vem dominando o nosso mundo, principalmente científico, há muitos anos, e eles puseram isso para o resto da Europa, para nós aqui na América. Então, isso teve uma influência decisiva na prática médica que a gente tem hoje em dia. Se não tivesse esse estudo aqui, é capaz de algumas escolas espiritualistas terem crescido lá e não teria tanta dicotomia, tanta separação como tem hoje. Mas, enfim, faz parte da história. Pode passar? Então, com a Revolução Industrial, os medicamentos passaram a ser vistos como bem de consumo, né? O ensino médico, então, voltado para a superespecialização. Mercantilização das atividades humanas, vem junto com a Revolução Industrial. Aparece a semiologia e a terapêutica tecnológica. Então, são os exames complementares, os exames de imagem, tudo bem tecnológico, porque aí o fabricante vende o aparelho, o farmacêutico, a indústria de farmácia vende os remédios, né? Então, aquela sagrada arte de curar, de olhar os sintomas, né, conversar com o paciente, foi cada vez ficando de lado. A máquina faz o exame de imagem, a máquina faz o exame de sangue, vê o que está faltando, o que está a mais, o que está a menos, né? Então, o ato médico virou um procedimento puramente técnico, né? O médico foi perdendo o contato com a alma humana, assumindo uma postura galênica, que é aquela postura da Idade Média que eu acabei de criticar, que durou 1000 anos de fazer extirpações, de ensanguinações, enfim. O médico passou a tratar aquilo que se identifica em exames laboratoriais. E aqueles doentes que não tinham doenças vistas nos exames laboratoriais passaram a ser rejeitados. E se não tem, vai para a igreja que teu problema é outro, que a gente não consegue mexer. Virou galênico total. Problemas da alma por conta da religião. Nosso problema aqui é físico, você não tem nada físico aqui. Então essa dicotomia ela não é interessante, né? Para passar essa divisão.
E essa medicina, então, é epifenomênica, que é até difícil de falar, que o epifenomênica é o homem como uma máquina, uma conjunção de biomoléculas, sendo a consciência, a inteligência, a sabedoria dos instintos, as forças biológicas intrigantes, são todos fenômenos epifenômicos, ou seja, impulsos nascidos no âmbito da própria matéria, uma consequência das reações químicas no nosso cérebro faz a gente pensar, faz a gente sentir, faz a gente ser o que é. Então, todo modelo terapêutico, fora dessa compreensão, foi abandonado. Pode passar? Toda e qualquer perturbação no funcionamento celular pode ser explicado por alterações bioquímicas. Então, vamos atrás que uma hora a gente chega. Então, a tática iatroquímica, que é o emprego de drogas artificiais, modificando o funcionamento, inclusive de funções cerebrais, na depressão, na ansiedade, coisas que eram atributos do espírito. Não, isso aqui tem droga, vamos dar aqui o intervencionismo iatroquímico até para essas coisas que ainda era meio assim, será que é? Não é? Não, mas tem sim, tem uma coisa química errada aí. A pessoa ficou deprimida, está faltando molécula lá, pode dar a molécula que vai resolver. Mesmo a despeito, né, dos avanços, há uma imposição de um ônus financeiro. Então, a pessoa acaba gastando bastante dinheiro para manter aquele equilíbrio das drogas e uma toxicidade que muitas vezes é nociva à vida. Então, a pessoa vai ficando impregnada para conter seus sentimentos. Pode passar? Então, essa iatroquímica desenfreada, ela está começando a causar danos ambientais, porque essa população todinha tomando aí os clonazepams, os Lorax, os antidepressivos, todos, elas estão urinando, isso aí vai pelo vaso sanitário, vai parar no rio, e são drogas concentradas, foram tiradas da natureza, mas foram concentradas, não estão dispersas, né? Então, vai dando dano ambiental. Dano aos descendentes, vai fragilizando o corpo humano. Isso a gente vê em rato laboratório. O rato laboratório, que ele está em condições ótimas ali de temperatura, pressão, etc., eles vão ficando mais frágeis. Ele pega qualquer doencinha, ele morre. Eles são muito frágeis. E a formação de germes multiresistentes, por conta de uso também de muitos antibióticos, etc., de maneira inadequada. E, enfim, isso é bastante nocivo, né? Então, faz-se necessária a realização de uma medicina ecologicamente correta. Isso aqui já está vindo agora, mesmo dentro do mecanicismo, não, vamos ser mais ecologicamente mais corretas, né? Fazer terapias mais naturais, organicamente afeitas ao metabolismo celular. Então, vem ressurgindo já uma medicina intervencionista e iatroquímica, mas um pouco mais ecologicamente correta, né? Pode passar? O DNA, então, visto como todo o controle, né, dos seres vivos, está tudo aqui na cadeia genômica. Então, a possibilidade de a gente controlar o DNA com a engenharia genética, a gente poderia produzir seres perfeitos, né? Então, através do DNA, não seria necessária a atuação de nenhum orquestrador, não precisa ter Deus, não precisa ter espírito aí atrás. Pode passar? Só que começam a ver as crises, né? Como eu falei no início, o desenvolvimento científico vem trazendo, a evolução vem trazendo, aí chega um certo momento que se descobre uma coisa que já não explica, ou explica diferente do que estava explicado. Aí vem a crise. Então, quando vem essa crise, a gente faz um salto de conhecimento, né? Da qualidade de conhecimento. Então, vou falar de algumas crises, né? O milagre da matéria deixa sem solução inequívoca a ocorrência de fenômeno por si só. Experiências demonstram que o acaso produz o caos e jamais a ordem. Então, se a gente deixasse ao caos, as forças físicas entregas a si próprias aumentam sempre a entropia, que é o caos. A ordenação, o telefinalismo orgânico presente nos seres vivos permanece sem explicação. O que é o telefinalismo? Você juntar as moléculas e daí de um óvulo e um espermatozoide, duas células se juntam, multiplica para virar um ser tridimensional, ainda está sem explicação. Não tem, por si só não tem. Porque se fosse deixado ao acaso, elas iam se multiplicar planamente, não iam fazer o que faz. O que ordena para elas se diferenciar em órgãos e etc, e formar o que a gente é? Aí já, até hoje a ciência não explica, já começa a ficar assim, né? E se deixar o acaso, não faz. Então já algumas fontes de pensamento dentro da biologia começam a admitir que tem uma fonte na organização do caos ali. Tem que ter uma fonte, que no caso Deus, seja lá o que for que eles pensam, né? Pode passar? E veio também uma crise nesse cânone
nesse modelo mecanicista que foi estabelecido por Newton, que é a física que a gente conhece, lei gravitacional e todas as outras leis da física que eu não vou me permitir a falar aqui. O Einstein, com essa fotozinha dele aqui que é bastante simbólica, veio para desordenar mesmo. Não é aquele cientista sério, tá todo mundo vem, ele vem para trazer novos conhecimentos para derrubar aqui esse modelo mecanicista. Então o Einstein, quando desenvolveu a terapia da relatividade, ele trouxe mudanças fundamentais no comportamento dos fenômenos físicos, entre eles o tempo e o espaço, que parecia ser uma coisa fixa, ordenada, e aí ficou relativo, né? O tempo pode se dilatar. Quem imaginava que o tempo podia dilatar, né? E aí, como é que é isso? O tempo, né? O espaço se encurta diante de grandes velocidades e variações gravitacionais. Tem um experimento, depois o Orismar pode falar na hora que a gente for discutir, do satélite que está rodando lá, que ele fica com um tempo diferente do que a gente está aqui embaixo. O relógio do satélite fica diferente daqui, porque ele está rodando a velocidade mais alta lá em cima e num campo gravitacional diferente. Pode botar um relógio de alta precisão lá e vai ver, ele volta diferente. Então já está assim determinado, não é achismo não. Então o cosmos deixou de ser um imenso relógio de engrenagem. Eu olhava o cosmos assim e via lá, newtoniano, né? Tudo como engrenagens, correntes e engrenagens passando, não. Deixou de ser isso, estaticamente e perfeitamente uniformes, conforme na visão clássica de Newton. Pode passar? E aí surgiu um neocriacionismo cosmológico. Então o criacionismo, eu esqueci de explicar, o que a religião traz, que ele é basicamente, o homem foi criado, pronto. Deus soprou lá no barro e criou, depois tirou uma costela e criou a Eva. E criou, não se explica. E aí, isso, né, o neocriacionismo cosmológico, essa teoria do Big Bang, o universo como entidade eterna, imutável, criado, começou a ser questionada. Mas se não existe tempo, é tudo relativo, o que existia um minuto antes dessa coisinha que está ali, explodir e virar o universo de expansão que a gente tem? O que será, né? Então começou a se constatar que houve um dia em que o universo nasceria em algum lugar, de onde necessariamente ele veio. De onde que veio isso? Então essas questões do começo intrigam o moderno, né? E aí começa a resultar em pronunciar o sagrado como o criador do cosmos. Já não vai explicando, então pela indução, vamos pela dedução, né? Então renasce no âmbito da ciência atual essa ideia criacionista, né? Só que Deus ainda não está colocado no seu devido lugar pelos cientistas, né? Ele é visto como uma hipótese cientificamente viável, né? E ele é suscitado com outras denominações, né? Ninguém quer falar em Deus, porque o cientista falar em Deus parece que um pouco denigra um pouco. É um mar quântico, a não localidade, a supersimetria, a supersingularidade, entre outros termos que os cientistas preferem dizer Deus. Vou passar? Então, dentro dessa crise, né, desse modelo, vem a física quântica, que é antiga, ela é de 1900, eu achei que ela fosse mais recente, né? Então esse físico aqui, o Max Planck, estudando corpos negros, descobriu que o fenômeno de empacotamento de energia, ou seja, campos de forças que entrelaçam e sustentam as partículas atômicas, fracionadas em unidades indivisíveis denominadas quantum. Ninguém entendeu nada, muito menos eu, e não é para a gente entender não, que nem os físicos entendem isso direito. O fato é o seguinte, essa nova ciência tem uma visão diferenciada de conceber a realidade que vivemos. Eu vou tentar explicar um pouco, não vai ser fácil, depois se for o caso o Orismar, que é físico, pode dar alguns conceitos melhores para a gente. Então ele redesenhou o mundo segundo as concepções até então inimagináveis, que a gente era mecânico, tudo mecânico. Quando veio a teoria da relatividade do Einstein e a física quântica junto aí, tudo. A matéria deixou de ser uma realidade concreta para se tornar campos de energia denominado evento. Teoricamente, se eu estiver errado, o Orismar vai me corrigir, teoricamente, essa mesa aqui é um evento. Estatisticamente, ela em algum momento desaparece. É bem raro aqui, estatisticamente, mas ela está aqui só como um evento. Não existe. Se eu ficar batendo o dedo aqui... O Orismar sempre fala isso, se você ficar batendo o dedo aqui nessa parede, uma hora atravessa, porque uma hora ela desaparece. É trilhões de tempo. Não vai, eu vou morrer antes disso, mas enfim. Então, matéria e energia. Até então era diferente. Energia é uma coisa, matéria é outra. Partícula é onda, uma coisa é outra, outra é outra. Não, uma coisa que é partícula é partícula, uma coisa que é onda é onda. Até então na física mecânica normal. Aí começaram a ver
física quântica que elas são entidades de mesma natureza, compartilham de idênticas propriedades, diferenciam por tonalidades vibracionais, ou seja, a partícula tem propriedades de onda, e onda tem propriedades de partícula em determinadas situações, né? Então, lá no espaço infratômico, lá embaixo, lá na subdivisão do átomo, há uma dimensão em que não existe tempo e espaço, ou seja, a não localidade. Se a gente carrega dentro da gente a não localidade, a gente carrega dentro da gente o que existia antes do Big Bang. Entendeu? E se a gente carrega isso, a gente é isso, porque a gente é exterior que a gente é na essência. Olha que louco, né? Então, esse reino do absurdo, identificando com a mesma realidade a da supradimensão, de onde partiu o nosso universo lá atrás do Big Bang, né? A chamada singularidade inicial está dentro de cada átomo, ou seja, está dentro da gente. Estão conseguindo captar a profundidade do negócio? Pode passar. Então, a física quântica ela traz esse princípio da incerteza. Nada pode ser determinado ou previsto com exatidão, como preconizado na física clássica e na ciência mecanicista. Tudo é um reino de probabilidade, como sustentado da realidade. Então, morre aquele determinismo, aquela objetividade que sempre, até então, né, sustentou o saber científico mecânico, newtoniano, né? Então, as partículas podem ocupar dois lugares ao mesmo tempo, né? Um corpo não ocupa dois lugares no espaço ao mesmo tempo, Newton, aí cai. Ondas se comportam como partícula. Partícula se manifesta como onda. Aí lascou tudo, né, Arismar? Aí fica tão de pé de cabeça para baixo que até os cientistas têm dificuldade. A gente tem dificuldade porque a gente já vem aí trazendo essa física newtoniana de 300, 400 anos atrás, vigorando, chega uma nova realidade dessa aí, a gente engasga, não engole fácil não. Não é fácil engolir isso. Pode passar? Mas tem experimentos físicos que mostram e deixam os cientistas, os físicos, com um nó na cabeça olhando aquilo. Essa onda está tendo comportamento de partícula. O Arismar tem umas experiências bacanas, coisa já mostrou para a gente, você fica assim, realmente abismado. Então, na dimensão quântica, aquela dimensão subatômica, as partículas ocupam dois lugares ao mesmo tempo. As ondas se comportam como partícula, a partícula se manifesta como onda. Se ele está lá embaixo, ele está aqui em cima, de certa maneira, né? Então, fenômenos que a lógica clássica não pode mais explicar, elas se revelam com mais surpreendente realismo. Então, no mundo quântico, são determinantes a posição do observador na aferição do fenômeno. Então, o observador ele também faz parte do fenômeno, né? O observador é um campo quântico de idêntica natureza ao fenômeno. Aí fica diferente da gente ver com a velocidade, na física mecânica, né? Se passar um carro, se você estiver na mesma velocidade dele, ele está em velocidade zero, né? E tem observador, na quântica isso já era. Pode passar? Então, dentro da fenomenologia quântica, surge a presença de um imponderável, uma instância nos seres vivos capaz de interferir no mundo subatômico, exatamente por compartilhar das mesmas propriedades comuns, identificada como a consciência. Então, lá no fundo, a gente tem esse princípio de singularidade. Esse princípio de singularidade é a nossa consciência, o nosso pensamento age ali. Então, está começando a se pensar isso, na força do pensamento, na ação quântica. Pode passar? Dentro dessa crise mecanicista, começou a ter uma crise também no mecanicismo do DNA. Então, os genes humanos, depois foi feito, né, o código genético humano foi todo identificado, verificou-se que ele tem 96,4% de semelhança com o chimpanzé. Não é possível, mas a gente é muito diferente. Olha a crise aí. Por que a gente é diferente, se a gente tem tão igual? Outra coisa que deixa os cientistas abismados. Existem 33 mil pares de gene no DNA humano, suficiente para o registro de 33 mil modelos proteicos, que é um número muito inferior aos 2 bilhões de proteínas que a gente tem, que é necessário para a construção do corpo humano. Então a gente tem mais de 2 bilhões e o código genético só conseguiria fazer 33 mil pares. Aí, como é que pode um negócio desse? O nosso DNA é quase igual ao do rato, né? Então, essa teoria do acaso, só da proteína tá ali, das moléculas, ela começa a sofrer agora, né, questionamento, né? Então, estatisticamente, já se verifica que o tempo que a gente tem sobre a Terra é insuficiente para promover essa ordenação de moléculas que a gente tem hoje. Ainda que fosse verdadeiro, mas foi obra do acaso, do caos, estatisticamente não dá, é muito pouco tempo.
Isso aí a matemática está mostrando isso aí, vai dando essa crise nesse cânone materialista, né? Pode passar? O próprio Francis Collins, que é o chefe do projeto o Genoma Humano, ele afirmou que a complexidade do ser humano surgiu de alguma outra fonte pela qual devemos procurar. Ele ainda sendo mecanicista, deve ter alguma fonte aí, né? Mas não é ali, não está só no gen, não. Então, um outro relato dele, um homem sensato, armado de todo o saber à nossa disposição hoje, ou seja, científica, teria a obrigação de afirmar que a origem da vida parece dever-se ao milagre. Opa, já começa a pensar alguma coisa insustentável por trás. Tantas são as condições a se reunir para viabilizá-la. É tanta coisa que tem que organizar que não é possível que seja tudo obra do acaso. O próprio Francis Collins, né? Pode passar? Então, vem ressurgindo o neo-espiritualismo baseado nesse conhecimento quântico. Então, a gente teve o mecanicismo baseado na física mecânica e agora a gente está tendo esse espiritualismo baseado nessa nova física, nesses novos conhecimentos, né? Então, um novo cenário de compreensão do universo que está vindo aí no século XXI, nós estamos no início, né? Então, com a morte da matéria, a matéria em si, do jeito que eu falei aqui, que é só um evento, né? Mas isso aí, então tem que morrer todo o materialismo, né? Então, o mundo fica feito de uma rede de eventos e manifestações imaterial que só ocorre por poderosos campos de energia. De onde que vem esse campo de energia, Arismar? Só pode vir de Deus, né? Então o universo torna-se uma realidade não física. Tudo que a gente olhar aí não existe, é um evento feito de não localidade, então a gente não está em lugar nenhum, né? Numa teia de probabilidade. É provável que a gente está aqui, é uma probabilidade agora, que está existindo. Pode passar? Então a gente tem que também pensar nessa coisa quântica dentro da biologia, né? Estendendo-se então esse conhecimento da biologia à vida como uma manifestação de um complexo de forças produzido por uma consciência independente própria dos seres vivos. Então, já que é um evento, esse evento é promovido pelo espírito ou por um modelo organizador biológico, como queiram os cientistas, né? Então, os questionamentos muito pesados sobre os conceitos da máquina como fruto de reações puramente físico-químicas aleatórias. Então, essa entidade alicerçada em eventos quânticos pode, né, ser a expressão de um campo consciencial, ou seja, da alma, do espírito. Então, os próprios cientistas já pensam assim, pode ser que seja. Para ordenar isso aí, um campo de consciência que o espiritismo chama de espírito, as outras religiões chamam de alma, sei lá o quê. Pode passar? A matéria, então, dentro desse novo conceito de materialismo, é uma composição, é um campo de energia. E, por consequência, a vida, a matéria viva também é uma consequência desse campo de energia, né? Então, se no microcosmo a vida se confunde com a complexidade de campos quânticos, aqui que eu falei, lá nas partículas subatômicas, no macrocosmo, ou seja, no corpo fora, ela permanece também, né? E ela se mostra intrigante com as múltiplas expressões adaptadas às diferenças ambientais do planeta, né? Você tem bactérias que conseguem sobreviver em condições, a seres humanos até, seres vivos, num ambiente assim totalmente ruim para eles e consegue se adaptar e vai. Então, essa nova ciência propõe a existência de um realismo subjacente à dimensão física. Alguma coisa está por trás, né? E aí começa a se readmitir as concepções espiritualistas que eu falei lá atrás, como tendo um espírito orquestrando esse caos. Pode passar? Então os pesquisadores estão se movimentando em busca de melhores explicações para o fenômeno da vida. Ou seja, um planejamento inteligente pode estar por trás. Um padrão inteligente, não material, imprimindo-se na matéria viva. Uma complexidade irredutível. A complexidade global não pode ser explicada por suas partes. Então, você não pode pegar uma partezinha e querer explicar tudo, tem que olhar o todo como um todo. Cada peça do organismo nosso segue um projeto idealizado que executa uma ação. Com a participação de todos esses componentes perfeitamente ordenados é que se realiza uma função. Então, se eu pegar o olho humano, você vai ter a retina que vai ter uma função, o nervo óptico vai ter outra função, o morvito que vai ter outra função, cada um com a sua função. Se eu tirar um separado do outro, o outro não sabe que existe um, nem um sabe que o outro existe. Mas quando eu ponho todos junto, de alguma maneira isso orquestrado passa a funcionar. Então tem que ter um comando central. Pode passar?
Então, essa arquitetura biológica que os biólogos olham e falam, não é possível, uma ratoeira ela tem lá o aramezinho, a molinha, etc. Se estiver separado, não funciona. Se alguém orquestrar uma inteligência, botar o arame na posição, botar o queijo lá, aí ela funciona. Né? Isso pode ser também trazido para o funcionamento celular. A cascata de coagulação é um exemplo muito clássico disso. Outra coisa que deixa os biólogos muito intrigados, que a pena das aves e o pelo dos mamíferos tem a mesma origem celular, é a mesma célula. A mesma molécula de queratina produz pelo e produz pena, que são completamente diferentes, né? De cada espécie, inclusive, com cor, textura e etc. E aí tem essa teoria agora do Ruppert, de 1981, dos campos morfogenéticos. Então, o espírito faz um campo ali energético em cima daquela célulazinha que produz queratina para ela produzir a pena, no caso da ave. No caso do mamífero, produzir o pelo. Pode passar? Então, esses campos seriam moldes de natureza extrafísica, já está por espiritualismo, capaz de obrigar as células a ocupar posições pré-determinadas por um psiquismo que não só conhece as funções, mas também a forma anatômica necessária para a execução desse poder com proveito. Aí acontece a evolução da espécie de Darwin. Acaba de arrebentar com Darwin, porque aí não precisa o pescoço da girafa ter ficado maior e ela ter sobrevivido e as outras morreram e ela deixar descendente. Não, o campo morfogenético daquela girafa fez ela já nascer com o pescoço grande, que ela para comer a erva que estava mais alta. E assim por diante. A ave desenvolveu, a que mora lá no Polo Norte, uma pena diferente para segurar mais o frio dela lá, não porque as outras morreram, ela que forçou. A alma daquele animal forçou o pelo dele ser daquele jeito, a pena ser daquele jeito. E aí está destruindo uma das maiores obras do mecanicismo, que é essa obra da Teoria da Evolução das Espécies de Darwin. Não é fácil de derrubar isso, tanto é que tá vindo, né? Então, esse novo renascimento cultural faz um salto evolucionário. Novas ideias na física, na cosmologia, na biologia, e vai dando então uma renovada visão do mundo. A ciência pós-moderna já constatou que a matéria é um produto de uma emanação de um campo imponderável subjacente ao universo material. Então, há necessidade de rever todos os conceitos materialistas científicos e estender também para o campo biológico essa nova compreensão da realidade, favorecendo o nascimento de uma nova medicina. Pode passar? O que a gente tem hoje em dia na medicina, né? Ainda, apesar dessa evolução toda, você imagina, substancialmente ela está feita ainda a fenomenologia física do mundo orgânico. Está carente de uma visão mais abrangente do ser humano. A medicina atual ela é praticada de forma imediatista, é ambientada em alta tecnologia, diagnóstica e terapêutica, intervencionista, iatromecânica, cirurgias múltiplas, invasivas, não invasivas, quimioterapia de todo tipo, né? Essa iatroquímica desenfreada está por aí. Então a gente vai dando analgésicos do corpo e da alma, antibióticos de todas as formas, quimioterapia para todos os tipos de câncer, etc, sem saber mesmo qual é a base dessa doença, que é frear o sintoma e a consequência, pode passar. A gente está dentro disso, né? E dessa forma a intempestiva interferência que a gente faz nessa sintomatologia gerou na sociedade moderna a mais absoluta intolerância ao desconforto físico, que muitas vezes é necessária para o restabelecimento da saúde. Então passou a se ver a saúde como uma ausência de harmonia, tem que tentar essa harmonia a todo custo, nem que seja com analgésicos, com produtos químicos, e a doença que está vindo lá da alma, ela não está sendo tratada na sua raiz verdadeira. Pode passar? Então, esse cânone materialista, esse modelo materialista, a ausência de uma segura orientação filosófica a respeito da natureza humana faz a medicina atual uma prática imediatista, disposta a tratar as partes enfermas sem se ocupar com o espírito, onde reside a fonte das enfermidades como um todo. Não é só uma parte não, todas vão ter lá no fundo. Pode passar? Então ela trata sintomas sem atingir real causa da moléstia, drogas abafam a angústia humana, hoje em dia já, terminando por enfraquecê-lo nas superações de seus dramas existenciais. A pessoa tem um drama existencial, em vez de enfrentar e resolver esse drama existencial, toma uma pílulazinha. Aí vai, né, enfraquecendo e daqui a pouco ela não consegue resolver nem o menor drama. Estabilizadores do humor acalmam as oscilações de caráter, mas exime o doente de conquistar seu próprio equilíbrio. Analgésico alivia a dor, mas não age sob a dissonância que origina, né, levando a posterior agravamento. Pode passar?
Isso é muito visto na reumatologia. O que está por trás da doença? Vai dando só o remédio para o sintoma e a doença vai cada vez se mostrando de uma forma, começa com rash cutâneo, depois uma artrite, daqui a pouco já está com ites em todas as áreas do corpo, porque não se tratou lá a base, tratou só as consequências. Como consequência desse cânone materialista, a gente tem danos aos nossos descendentes, fragilização do corpo humano, aumento das doenças psiquiátricas, os danos ambientais que eu já falei, e essa formação de germes multiresistentes. O já estava sendo visto na própria medicina mecanicista, que a gente precisava ser mais ecologicamente correto. Pode passar? A gente não pode esquecer dos benefícios imediatos que a medicina mecanicista traz, né? A possibilidade de você recuperar situações críticas para possibilitar o reequilíbrio. Então a pessoa está com apendicite, ela precisa da medicina intervencionista, senão não vai perder essa possibilidade de recuperar essa situação crítica para depois então ela ter condições de encontrar a real cura. A medicina materialista termina por ordenar o paciente a um adoecimento crônico, né? Quando ela é feita sem a questão holística, sem ver o por trás. Vai fixando o doente cada vez mais na permanência da dependência ao artificialismo químico como única possibilidade de seu bem-estar. Então não pode ser assim, ela tem a sua razão de ser, tira o doente daquela crise e depois então vai ser feito todo o trabalho, não pode ser continuada dando analgésicos, etc. e evitar, procurar desconhecer a real causa da doença. Ainda não se atribuiu dentro da medicina nova as novas possibilidades de compreensão do ser, do destino, da dor. Ela permanece carente de uma visão mais abrangente do ser humano. Está longe de conquistar a vitória final sobre todos os males que assediam o homem, por conta disso. Enquanto continuar intervencionista, tira da crise, mas não resolve o cerne da questão, a raiz da questão. Pode passar? Então, apesar de todos os avanços no conhecimento da física quântica, o materialismo ainda vigora na prática médica. Os recursos da medicina moderna são indispensáveis na preservação da integridade orgânica e manutenção da vida, isso é inquestionável. E eu, se eu ficar doente, não vou abrir mão de tomar um analgésico, se eu ficar gripado, enfim, se eu tiver uma hepatite, tomar um antiviral, de jeito nenhum. Mas ele está muito enraizado. A medicina terá que evoluir para a compreensão unitária do ser humano para proporcionar melhores benefícios terapêuticos. Pode passar? O reducionismo analítico apropriado aos fenômenos passíveis de instrumentação física é muito importante, que é reduzir ao órgão, à célula, né? Mas não se mostra suficiente para explicar os grandes mistérios que permeiam a intimidade da matéria. As evidências quânticas, então, começam a demonstrar que essa realidade de fenômenos está mergulhada em domínios não materiais, então tem que surgir essa medicina neomoderna. A gente tem que aprender a interpretar o fenômeno biológico da vida de uma forma espiritualista, tendo um espírito regendo. Pode passar? O Médico Quântico, é a obra desse autor, ele traz esse novo modelo para explicar o fenômeno biológico, né? Então, de forma clássica, o que se pensava? As partículas elementares, forças interativas, geram os átomos se juntam, geram moléculas, as moléculas constroem células e tecidos, ao acaso, né? Que compõem os organismos, o organismo então vai evoluindo, lá sai lá de um protozoário, e daí um pouco ele vai evoluindo e cria um conjunto neural, esse conjunto neural, através de elementos químicos e físicos, elabora e forma uma consciência, enfim, o conceito clássico, né? E o conceito atual é esse: uma consciência de existência prévia, ou seja, o espírito, reúne os átomos sob suas forças interativas, com ele elabora moléculas inteligentes, né? Essas moléculas compõem células e tecidos, formam órgão na sua unidade orgânica, né? Termina por fazer essa engenharia todinha que a gente tem do corpo e conjunto neural, através do qual esse espírito se manifesta. Bem bacana isso, é totalmente ao contrário, né? Então a gente acaba se manifestando por essa ferramenta, mas lá atrás a gente que orquestrou ela. Pode passar? Então, dentro desses novos paradigmas médicos, desses novos conceitos, práticas complementares de saúde já entende a doença como uma pulsão energética alterada que pode ser corrigida na sua origem. Ora, se a gente tem uma função, uma parte energética e a doença apareceu, a gente pode corrigir com acupuntura, homeopatia, reiki, fluidoterapia e tratamento espiritual. Então, vai tentar ajudar com o intervencionismo iatroquímico e iatromecânico também, que você agir em todas as áreas. Pode passar? Então, ao longo da história humana, essas ideias progressivas sempre tiveram de se degladiar com a intolerância conservadora. Isso é muito justo, pois que esteja ocorrendo no momento, não é crítica nenhuma. Eu botei aqui essa figurinha, né? Quem
Quem diria que a gente foi queimada por dizer que a Terra não era o centro do universo, né? Um absurdo. Pode passar? Então, dentro desse conceito da medicina do futuro, a doença vai passar a ser vista como um recurso evolutivo, né? Com uma missão, uma nobre missão de evolução da consciência eterna da alma. A alma tem que passar por determinadas situações orgânicas que vão trazer determinadas sensações, que vai servir então de experiência para a correção de abusos e erros do presente e do passado, e não um mero fracasso biológico. A medicina então deve proporcionar ao enfermo uma conquista da verdadeira saúde com auxílio do intervencionismo, né? Aliado ao diagnóstico e tratamento do desequilíbrio da alma. Não é uma coisa muito fácil, é procurar de onde está esse desequilíbrio e agir lá também. Então, o verdadeiro bem-estar na concepção da medicina moderna vai ser produto do que a pessoa pensa, sente e da forma que age, né? Então, do jeito que o espírito pensa, age, é que vai dar esse verdadeiro bem-estar. Pode passar? Então, esse médico português do início do século, ele morreu em 1945, já tinha essa frase que é bastante atual para hoje, né? O médico que apenas sabe medicina, nem medicina sabe, né? Então, além do conhecimento da fisiologia, patologia humana, o novo médico deve ter uma formação humanitária e espiritualista. Acreditar que existe um espírito atrás, né, orquestrando todo esse complexo biológico. Exige-se desse médico, então, uma moral elevada, né, como quesito indispensável ao exercício da cura. Pode passar? Então, dentro desse conceito espírita, as outras dimensões da matéria, da matéria não são detectáveis pelos nossos 5 sentidos, né? Ou pelo menos pelos nossos instrumentos disponíveis atualmente. Então, nós espíritas acreditamos que existe um mundo espiritual que a gente não consegue enxergar. Ela talvez já seja detectável em parte nos estudos da matéria escura, que já é admitida pela física moderna. Os físicos já conseguem olhar lá as galáxias, tentar calcular a massa delas e não dá certo, porque ele fala, tem uma matéria ali que a gente não está vendo. Pode ser que seja um mundo espiritual, né? Que a física já está começando a enxergá-la. Mas, de qualquer forma, a notícia que a gente tem dessa dimensão espiritual, ela é dada pela sensibilidade particular de certas pessoas, né? Então, a gente acredita na mediunidade, essas pessoas trazem o seu modo, né? Apesar da diferença de cultura, de época, né? Que essas informações são obtidas através da mediunidade, elas têm uma coerência bastante grande, e nós espíritas acreditamos nisso. Então, é um princípio básico ser espírita, se acreditar na mediunidade, que através da mediunidade, esse mundo espiritual que está aí, que não é perceptível pelos nossos 5 sentidos, está ali. Pode passar? Então, a gente acredita que a realidade espiritual é uma realidade muito maior e que temos dificuldade de reconhecer, devido a essas nossas restrições sensoriais e restrições de inteligência. Então, esse universo material que a gente olha aí, através dos astros aí na astronomia, é um reflexo muito pequeno do que é o real mundo espiritual, o universo espiritual. Vou passar? Então, já que a gente acredita que o espírito existe, né? E uma vez que ele existe, ele tem que ser constituído de alguma coisa, e essa coisa ainda escapa ao nosso conhecimento e entendimento científico, né? Então, o espírito, aquele eu verdadeiro, ele tem algum tipo de característica material, ainda que muito sutil, mas ele tem. Então, o espírito deve ser constituído por uma outra matéria, intermediária entre do espírito e o perispírito deve ser constituído de uma outra matéria, intermediária entre o espírito e o corpo físico material. Então a gente acredita nesses 3 conceitos, que existe o espírito, que é o princípio inteligente, o perispírito, que é um semimaterial do qual o espírito se faz para ficar presente no mundo espiritual, e o corpo físico, que o espírito usa pelo termo do perispírito para estar no mundo material. Então, a gente tem que entender essa matéria como dimensões energéticas, né? A matéria como um conjunto de energia em certas faixas de frequência e de vibração. Então, esse conceito de que a gente acha que o espírito é feito de alguma matéria, é um conceito que não deixa de ser de pan-materialista, é mais materialista que o materialista. Pode passar? Passa a ser até um contrassenso, né? Então, a gente acredita que o corpo de carne é composto por uma matéria muito diferente daquela do espírito, muito mais densa, é óbvio, né? Então, essa diferença de constituição é tão grande
que os espíritos desencarnados não podem exercer ação direta sobre os nossos corpos. Então, se tiver algum espírito desencarnado aqui, ele dificilmente vai conseguir movimentar esse copo sozinho, não movimenta. Ele vai ter que usar, nem que seja o meu ectoplasma, para virar aquele copo para movimentar. Porque a diferença deles é muito grande entre um espírito entre o desencarnado e esse mundo físico, esse evento físico que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem que admitir que para o espírito agir em cima do corpo tem que haver algo intermediário entre o corpo espiritual e o corpo físico, né? Que possibilita então uma ligação exclusiva entre os dois, o que a gente chama de perispírito. Então, para o espírito, a vida material é um atributo do espírito, ou seja, uma qualidade do espírito, que controla esse corpo de carne através de um corpo perispiritual. Não todos entenderam? A diferença de matéria é tão grande, então tem esse intermediário que a gente chama de perispírito. Pode passar? Então, esse perispírito é através do qual o espírito organiza o corpo de carne. Ele pré-existe ao corpo físico e organiza o corpo físico segundo as suas características perispirituais. Então, lá no momento da fecundação, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, já começa a agir a ação do espírito que está para reencarnar ali através do perispírito. Ele tem um perispírito que vai fazer, então, aquele modelo organizador biológico, fazer essas duas células virar esse ser tridimensional que agora está aqui. Então, nós acreditamos que o indivíduo é constituído por 3 partes, um espírito, ou seja, aquele eu verdadeiro, o perispírito, que é um corpo sutil espiritual, e o corpo de carne, que é o corpo físico ou material. Vou procurar explicar um pouquinho melhor isso, porque é um entendimento um tanto difícil até mesmo para nós espíritas, né? Então, tá cá, o espírito como esse princípio inteligente, essa centelha divina, né? O perispírito como intermediário e o corpo físico, e os dois interagem simultaneamente. Então, esse MOB, modelo organizador biológico, já é admitido inclusive pela biologia. Pode passar? Então, o perispírito, o que é? Ele é composto de uma matéria sutil que o espírito retira do fluido universal, automaticamente, mas também por vontade própria, quando ele tem um nível evolutivo maior. Então, o fluido cósmico, ele está aqui. Ele não está só lá, depois da estratosfera da Terra, no espaço, não. Ele é tudo. Então, o perispírito, o espírito retira, consegue de alguma forma condensá-lo ali e formar aquele corpo perispiritual. Então, esse nível evolutivo a gente tem que considerar como moral, ou seja, a soma dos conhecimentos e sentimentos do espírito. Então, não adianta ter só conhecimento científico, e tem que também ter sentimentos bons para ter um moral elevado. Então, o perispírito se liga ao duplo etéreo, opa, vem um outro conceito aqui, e esse é o corpo carnal. O perispírito também precisa de uma matéria semi-sutil, um pouquinho mais densa que ele, para se ligar ao corpo carnal, que é mais denso, né? E se liga célula a célula, átomo a átomo. Então, aqueles campos morfogenéticos já são teorizados agora pelos biólogos, está aqui. Pode passar? Então, o perispírito não é um reflexo do corpo físico, ou seja, meu corpo físico é desse jeito e, por consequência, o reflexo dele é o perispírito. Não, é o contrário, é o corpo físico que reflete o que é o perispírito. Então, ele retrata em si o mental, porque o espírito, a centelha divina, ela modela um perispírito de acordo com o seu grau evolutivo. Esse perispírito vai modelar esse corpo que agora está aqui falando. Entendeu? Então, esse esqueminha aqui é bastante ilustrativo. Então, a gente tem o espírito como essa centelha, ele forma um corpo mental, um pensamento. Esse pensamento, então, modela um corpo espiritual, perispírito, que vai modelar um duplo etéreo, que é uma substância um pouquinho mais densa, que vai, então, modelar o corpo físico. Agora, existe uma interação de vai e vem para lá. Então, o espírito, através do perispírito, modifica o corpo físico, e o corpo físico modifica o espírito. E essa simbiose é todo o tempo acontecendo. Então, se a gente fizer um mau uso do corpo físico, usar drogas, enfim, vai atuar e machucar esse espírito. E esse espírito, com bons pensamentos, etc., ele consegue, de certa forma, atuar nesse corpo físico sempre de maneira sutil. Então, essa simbiose aqui, pelo menos por enquanto, no mundo que nós estamos, de provas de expiação, não é muito fácil, porque senão eu, como espírito, não ficava doente. Eu mandava o meu espírito corrigir isso aqui, ponto final. E não é uma coisa muito simples, não. Pode passar? Então, esse conceito mecanicista, ele é de grande importância, né? Para funcionamento, para a gente tirar da crise, enfim. Mas também de grande importância esse conceito de perispírito, porque o perispírito é sensível ao comando da mente, entendeu? Então, quando a gente acredita que existe o perispírito, que ele está sob o comando da mente, explica os procedimentos de cura alternativa através de oração, através de água fluidificada, enfim, aqui está a chave, né, para essa nova medicina.
Então a gente acreditar que existe o perispírito, que ele é sensível ao comandamento, pronto, resolvemos essa questão do novo paradigma espírita que eu expliquei pelo espiritualismo. Vai passar? Então, dentro desse conceito de espírito, o espírito já existe no mundo espiritual e se liga ao corpo no momento da concepção e do nascimento. Diferente das outras correntes cristãs, o espiritismo de Allan Kardec é cristão, mas é uma corrente diferente, por exemplo, do católico e do evangélico, que ele acredita que no momento da concepção é criado o corpo e o espírito. E aí esse espírito vai reger esse corpo, enfim, também. Mas o nosso conceito não, o espírito já existe antes, então ele tem a teoria da reencarnação, ele vai reencarnar, mas já existe antes. Então, somos espíritos que estamos no corpo físico, não somos um corpo físico que agora está com espírito, não. A parte espiritual é que é essencial para a vida do corpo e que possibilita viver no mundo da matéria. Então, esse preceito que está aqui dentro da religião espírita é o mesmo do espiritualismo, né? Que é aquele conceito que existe um ser orquestrando tudo atrás. Então, é uma filosofia, o espiritismo, essencialmente espiritualista. Pode passar? Então, Jesus está lá atrás, um espírito ultra evoluído, muitíssimo evoluído, talvez mais evoluído que tem precisado na Terra, tem esse feito em carne, né? E todos os outros que vieram, estão vindo, enfim, vêm para trazer uma contribuição, né? A gente passa por momentos na história conturbado, mas é necessário para a evolução. Então, esse passozinho que a gente vai dando, foi aquilo que eu falei ainda agora, a gente fica ansioso, querendo que todos já saibam dessa nova modalidade terapêutica, modalidade de ver o mundo quântico, etc. Tem que ir com calma, vai com calma, que as coisas tem uma sabedoria por trás, tem uma orquestração, a gente não precisa ficar angustiado não, que a gente tem muito pouca visão do que é o mundo espiritual e por isso mesmo a gente fica angustiado e talvez sem saber dessa sabedoria, e por mais que as coisas parecem que estão dando errado, no fundo tem que dar errado para criar um sentimento e lá na frente passar a ficar certo. Vamos passar? E era só isso.